estar com os irmãos nessa noite. Para quem não está acostumado comigo, porque eu sei que tem muita gente nova nessa igreja, graças a Deus. Eu estou nessa igreja desde 95, século passado, né? 1995, não pensa muito aí não, para você não fazer conta. Então, nós chegamos aqui em agosto. Essa igreja ela nasceu em março de 95, dia 5 de março, é o aniversário da nossa igreja, e eu cheguei aqui em agosto. Então, eu sou da mesma idade dessa igreja, tá bom? Você não precisa perguntar a minha idade, não, que eu contei agora, tá? Então, é um grande prazer. Eu tenho mães aqui espirituais, gente que ora por mim e pela minha namorada, né? Está ali. E tem os filhos também. Grande prazer reunir para cultuar, para adorar o Senhor, rever os irmãos, conhecer outros irmãos. Eu estou falando lá no bairro Brasil, nós estamos ali, né? E estamos aqui também. Nossa igreja tem 8 presbíteros. Concluindo essas informações, né? 4 aqui, 4 na congregação. Eu sou um deles. E temos um outro presbítero docente, que é o reverendo Erickson. Então, nós temos 9 presbíteros, 8 regentes e um docente, que é o pastor da nossa igreja. Então, faço parte é um privilégio fazer parte desse corpo. E nós estamos falando no bairro Brasil algumas mensagens sobre como começar bem e terminar bem. Porque a gente está no início do ano. Então a gente propõe, né, como pastor, uma ideia assim para a gente perseguir. Então o nosso desejo é que nós, eu me incluo com a minha casa, você, chegue ao final de 2023 bem. Na verdade, nós vamos ler um texto que fala de um descanso, que nos leva a um descanso, terminar bem a caminhada, que não é só um ano. A vida ela se estabelece em etapas, e nós estamos acostumados a isso. 2022 terminou, 23 agora, e vem outras etapas, e assim por diante. Mas não é importante chegar no final de 2023 bem descansado, ou chegar no descanso com o Senhor. O nosso descanso verdadeiro é o céu. Para chegar no céu, a gente tem que andar bem. E aí o Senhor é bom. O Senhor é bom. Um dos atributos de Deus é bondade. Todos nós sabemos. Mas a gente sabe também que Ele é santo e justo. Sendo Ele bom, Ele nos chama para caminhar bom. Se Deus é bom, a caminhada com Deus é boa. Não temos menor dúvida disso. Então o Senhor, Ele quer que nós caminhemos bem. O texto que nós vamos ler no livro das Crônicas, no capítulo 34, 2 Crônicas, capítulo 34, fala do rei Josias. Então, nós estamos falando aqui sobre marcas da retidão, porque o texto diz que Josias, ele andou em retidão. Josias foi um rei que na ordem da história de Israel, na dinastia dos reinados, ele é o 16º rei.
Então, e o texto aí, pode abrir, na leitura, vai nos informar que Josias ele começa a reinar com 8 anos de idade. Reinou 31 anos. No 6º século antes de Cristo. Então Jesus estava para vir, a história está andando, e 620 anos antes de Jesus, aparece o rei Josias. E o Senhor levanta o rei Josias para fazer uma reforma em Israel. O texto aí, se você depois pode ler o contexto, vai ver que os antecessores de Josias fez errado, fizeram o que é mal perante o Senhor. E nesse contexto, então, o Senhor levanta este rei para fazer uma reforma. Uma reforma, inclusive física. O texto vai mostrar que ele ajuntou dinheiro, ele com esse dinheiro comprou pedras, comprou madeiras e reformou o templo. E nesta reforma, eis que o sacerdote encontra o livro. E qual que era o livro? Bíblia. Então não há reforma sem Bíblia. Não há segurança sem Bíblia. E aí o Senhor, então, usando essa estrutura, nessa caminhada de reforma, o livro é encontrado. E o sacerdote, então, leva o livro ao rei. Rei, eu encontrei o livro. O livro, aqui é a lei. Aqui, os livros, né, de Deuteronômio, Levítico, essa história aí. Então lá estavam os livros da lei. Ele leva isso ao rei e é lido diante do rei. O texto diz que o rei, quando tomou conhecimento dessa mensagem, ele ficou surpreso e disse: tem alguém para nos informar qual é a mensagem desse livro? O que está querendo dizer aqui? O que é que o Senhor está querendo aqui? Então eles disseram, tem uma profetisa chamada Uda. Ele vai lá. Então ele envia os comissários, eles vai a profetisa Uda e diz: o rei pediu para você dizer qual é a mensagem. Então, nesse interim, nós estamos falando de um homem que andou em retidão. Josias já tinha o coração reto e tinha por propósito agradar o Senhor. Só que Uda, ela olhando o livro, ela diz: vocês voltam e falam para o seu chefe, aquele que enviou vocês aqui, que o Senhor fará um mal nesse lugar. Nós queremos, queridos, que para caminhar bem, para a gente chegar ao descanso, o Senhor nos ajude para a gente andar em retidão e tomar as providências, para que a gente não seja surpreendido com uma notícia como o rei Josias recebeu da parte de Deus. Essa reforma, ela foi importante para que Israel atravessasse a história e alcançasse, com esta palavra no coração, atravessasse os 400 anos macabaicos, que nós chamamos de 400 anos de silêncio, onde não houve profecia.
De Malaquias a Mateus não houve palavra, Deus não manifestou. E nesse tempo, o livro encontrado e lido foi base para Israel até o Senhor Jesus voltar. Então, eu convido você a fazermos a leitura do capítulo 34, que está narrada essa história, para a gente ver como deve ser a atitude de um homem que anda em retidão. E tirar aqui algumas lições. Pedir para vocês me ajudarem na leitura, a leitura alternada. Faremos até o verso 28. Vamos ler 2 Crônicas 34, 1 a 28, leitura alternada. Ore ao Senhor. Eu sei que vocês são crentes bons, porque nossa igreja, os crentes são bons. Crente bom, que caminha bem. Mas o secularismo, todos os ismos, o relativismo, os ativismos, o liberalismo, rouba a nossa concentração. E muitas vezes a gente lê e não entende. Ou a gente fica preocupado com amanhã é segunda-feira. Meu Deus, tem que levantar 7. 6 horas tem que levantar. E amanhã é dia de pagar boleto. E você fica pensando que as coisas. Então vamos parar com isso e vamos fazer uma leitura bacana. O Senhor nos abençoe, tá? Depois vocês podem ler em casa de novo. Eu vou ler esse negócio de novo. Se eu atrapalhar vocês aqui hoje, e vocês não entenderem nada, vocês depois lê lá e pega lá as lições, tá bom? Então diz assim a palavra: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Não desviou, andou reto. Não desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Tendo derribado os altares e postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então, voltou para Jerusalém. Foram a Ilquias, sumo sacerdote,
Entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Deram-no aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Todos os levitas, peritos em instrumentos, músicos era superintendente dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivãs, oficiais e porteiros. Então disse Euquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos que dirigem a obra e dos que a executam. Achou o livro, leu o livro diante do rei. Verso 19. Tendo ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou entre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está neste livro. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramando sobre este lugar e não se apagará.
porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus quando ouvistes as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvirei, diz o Senhor. Então, o desafio no texto para nós é chegar ao descanso no final da jornada. E segundo o texto, andar em retidão, andar com o Senhor. Nós temos o privilégio de, como chamados, separados pelo Senhor, andar com o Senhor. E é importante que isso aconteça. Ah, mas como fazer isso? O Senhor te abençoe para você andar bem com o Senhor. Eu estou pelejando. Eu estou tentando já há algum tempo. E não é uma coisa fácil, mas é privilégio. Andar com o Senhor é privilégio. Porque o Senhor é bom. E se Josias andou em retidão, podemos também. O Senhor, Ele não chama, Ele não tem um projeto falido. Igreja não é um projeto falido como a gente está escutando e vendo nos últimos tempos. Ah, vou ficar em casa mesmo. Ah, a igreja é em casa. Ah, não vou à igreja não, porque não compensa. A Escritura não diz isso. Deus separou um povo para ser corpo. Deus separou um povo para fazer um povo para fazer barulho santo, para fazer culto, para fazer acontecimentos. O Helder falou aqui de um evento que foi maravilhoso, começando a caminhada. Nós andamos, nós cremos num Deus aliancista, que chama um povo a compromisso, e renovar alianças, e seguir num processo. E não tem derrota nesse processo. Ele nos chama a ser santo, separado, a andar em retidão. E graças a Deus que te chamou para isso. Agradeça ao Senhor. Senhor, como é bom poder estar aqui nessa igreja, cheia de defeito, com muitos problemas, mas eu estou aqui para andar com o Senhor, porque o Senhor quis que isso acontecesse. O Senhor, Ele nos chama para isso. Então, Josias andou em retidão, e tem as lições para nós aqui. Como é isso? Como chegar bem? Quais as atitudes, lições que nós devemos observar no texto e trazer para a nossa vida, para confirmar isso? Primeira coisa, é preciso, segundo o texto, buscar o Senhor. O texto diz, que nós lemos aí, não tem nada difícil. Ele começou, no verso 3, porque no 8º ano do seu reinado, ainda moço, começou a buscar o Senhor. Começou a buscar o Senhor. Então, como é que nós buscamos o Senhor? Nós podemos buscar o Senhor porque nós conhecemos o Senhor. Nós já sabemos como é andar com Deus. Mas nós buscamos o Senhor lendo a Bíblia, lendo o livro. Mas não é só ler o livro, porque tem muita gente que lê o livro, lê a Bíblia muitas vezes, faz 10, 15, 20 leituras, 30, 40, lê a Bíblia 30 vezes.
E nem crente é. Então não é só buscar, não é só ler a Bíblia, tem que entender a Bíblia. E o texto diz que Josias, quando leu a Bíblia, ele falou assim: agora está complicado. Porque o Senhor está irado com a história de Israel. Mas eu tenho que entender isso aqui. Então é importante ler a Bíblia, e aí as informações vêm, mas nós temos que entender a mensagem. A gente precisa saber o que Deus está falando. E aí, na leitura do texto, ficou muito claro que Josias, ele entendeu, assim, olha, o Senhor está irritado com essa caminhada. O Senhor está irritado, a palavra que é forte, está irado. O furor do Senhor se acendeu com a caminhada desse povo. E ele então quis entender o que era isso. E na mensagem do texto a gente vê que ele então envia o sacerdote a profetisa. E ela dá o veredito. Senhor, isso que você leu aí é verdade. Isso vai acontecer mesmo. Então é preciso ler a Bíblia, nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo. E todos nós podemos entender a Bíblia. Mas se você não estiver entendendo, vem para a igreja estudar, pergunta para o pastor, para um profeta. O Senhor ele usa dessa estrutura para falar conosco. É por isso que você tem que vir para a igreja. É por isso que você tem que participar dos cultos, das reuniões, do culto no lar, do grupo de oração nos lares que aqui está acontecendo. Você tem que ir para lá, porque Deus vai mandar um profeta, uma mensagem clara para você. Você leu, mas você não entendeu. E naquela noite, naquele encontro, o profeta de Deus vai falar com você. Olha, a mensagem é essa. E na estrutura da IPB, hoje eu sou o profeta para vocês. Estou trazendo aqui uma palavra. E tomara que ela seja clara para cada um nessa noite. Quer caminhar bem em 2023? Ah, pastor, começou difícil. O Senhor vai abençoar. Ande reto. Leia a Bíblia. E pergunte para a Bíblia. E entenda a Bíblia. Mas não pare só nisso. O rei Josias, ele se humilhou. Ele pediu perdão, ele lamentou, ele rasgou as vestes. Isso dá fruto, isso dá certo, é isso que a gente tem que fazer. A segunda coisa que a gente tem no andar reto, não desviou nem para a direita nem para a esquerda, andou reto. Leu a Bíblia, entendeu a Bíblia e se humilhou. Disse, Senhor, tem misericórdia de mim. O que mais nós precisamos hoje, dirigente Helder, é saber que nós somos salvos mesmo. O Senhor, Ele fez esse grande milagre na minha vida e na sua, pelo sangue derramado. Mas nós precisamos da misericórdia todo dia. A gente precisa da misericórdia. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor. É tempo da gente orar. É tempo da gente reconhecer. Quer chegar bem? Reconheça. Ande com o Senhor em quebrantamento, em humilhação. Busque o Senhor em boca no pó. Vai para o chão mesmo. Pode ajoelhar. Se você tiver com vergonha de ajoelhar no meio do povo, ajoelhe no seu quarto. Deita no quarto, põe a boca no pó. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha casa, dos meus filhos. Não é isso, eu não quero esse furor. Então, nós andamos reto diante do Senhor. E essa é a providência urgente para o descanso. O descanso é um ano bom, é no final do ano. Mas o descanso verdadeiro é andar com o Senhor até o último dia. O dia que a trombeta soar, a Bíblia diz que num piscar de olho, num relâmpago do oriente ao ocidente, o rei virá, e nesse dia você está em paz, porque você andou reto. Você andou reto, leu a Bíblia, entendeu, se humilhou. Todo dia, tem que se humilhar todo dia. Senhor, hoje, orei ontem, hoje vou orar de novo. Se humilhar, tem misericórdia de mim, Senhor.
ande reto. O texto fala que a segunda coisa que Josias fez foi uma limpeza na vida. Ele limpou o reino de Israel. E pense numa limpeza. E não foi coisa discreta, não, foi quebrando. Como se fosse hoje, né? Pegou uma patrola, uma retroescavadeira, essas máquinas doidas que tem aí hoje, e foi destruindo tudo, foi limpando, quebrando. Fez uma limpeza no poste ídolo, no altar do incenso, nos deuses levantados em Israel, foi quebrando tudo, limpou tudo. E aí Uda, ela fala, o Senhor está irado com esse lugar. Mas Josias já estava trabalhando, porque ele era um homem que andava reto. Então é isso que nós temos que fazer, uma limpeza. A gente tem que santificar a vida. É muito bom saber que a nossa doutrina, que não é nossa, é a doutrina bíblica reformada, que tem o seu embate lá no ano 1200 da história cristã, com os pré-reformadores, e estendeu no 1300, 1400, 1500, foi o ápice da reforma, com Martim Lutero. Essa igreja bíblica reformada, ela começa ali. E nessa visão nós temos uma segurança. Quando nós confessamos Jesus, nós estamos salvos. Quando você confessa que Jesus morreu a sua morte, que Ele substituiu na cruz, que derramou o sangue lá, começou lá nos umbrais, que é tipificando, mostrando para Jesus o Salvador, o substituto, o Cordeiro amado, Ele substituiu você. E você crendo nisso, você está salvo. Mas você precisa ser salvo sendo salvo. Paulo fala, desenvolva a salvação. E nesse desenvolvimento da salvação, o caminho é limpo. As coisas antigas ficaram para trás, então vamos fazer uma limpeza. O ambiente do crente é um ambiente limpo. O nosso coração é limpo, tem que ser limpo. Andar reto é sempre reformar o nosso habitat, a nossa caminhada. O rei Josias tomou essa providência. Fez uma limpeza em Israel. E aí nós temos no texto uma palavra no final que é decorrente da caminhada reta, da retidão. O texto diz que Uda disse o seguinte, olha, fala para aquele homem que enviou vocês aqui, que a ira do Senhor permanece nesse lugar, mas você está livre. O Senhor, você vai descansar em paz. E esse é o prazer de conhecer o Senhor. É o prazer de andar com o Senhor. É a consequência de uma caminhada reta. O Senhor está irado, mas você entra no descanso. O furor do Senhor permanece nesse lugar. Mas você, Josias, pode falar para Josias que ele entra no descanso. Você vai descansar em paz com seus pais. Então, aplicando aqui para a nossa vida, rapidinho, que é o que interessa, o que aconteceu em Israel já está acontecido. Josias já está com o Senhor. E ele foi para o descanso, que é o que eu quero também. Eu falo assim, que eu gosto muito de viver. Mas gosto muito mesmo, que é muito bom. Não passa na minha cabeça morrer. Eu não quero. Paulo fala que quando o Senhor voltar, nós que estamos vivos, estou dentro. Não vou morrer.
Então eu tenho essa expectativa, mas eu sei também que isso é o Senhor que sabe. Porque para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, então está tudo certo. Mas eu gosto muito de viver. E o desejo é que o Senhor nos abençoe para uma caminhada boa. Com as dificuldades que tem, mas caminhando feliz com o Senhor. Todas as questões, o Senhor vai nos ajudando. Assim é a promessa da palavra. Mas Josias já está lá e nós chegaremos lá um dia. Mas é necessário, então, olhando para esse texto, trazer para nós essa vida prática aqui. Que é se interessar e se envolver com as coisas santas. Então, tudo que você puder fazer, querido irmão, em nome de Jesus, pega a sua casa, sua família e gasta um tempo. Separa um tempo para você conhecer mais a Bíblia, para você ler mais a Bíblia. Sai da tela. Hoje a galera aí mais nova, elas só vive em tela. Se bobear, nós que estamos do meio para cima também, né, virando o morro já, descendo a ladeira, a gente fica também no celular. E isso não é errado, mas atrapalha muita coisa. Então é tempo da gente fazer um reajuste na nossa vida devocional. Gastar mais tempo com Deus. E aquilo que não tiver bom, seguindo a orientação de Josias, limpar da nossa vida. Tira da minha vida. Estou no início do ano mesmo, vamos começar de novo. E aí você tira a Coca-Cola, e já joga isso para lá. Né, se estiver comendo tudo demais à noite, não coma. Dá uma segurada, porque é ruim. Se estiver trabalhando demais em 3 empregos, eu vou reajustar aqui para mim descansar. Então a gente precisa ir eliminar da nossa vida algumas coisas que não é um pecado escabroso, mas atrapalha. Às vezes faz um engodo e a gente não consegue ser um crente melhor. Então a agenda da vida às vezes nos pega. E como eu disse lá no início, que nós vivemos o tempo dos ismos, é perigoso também a gente achar que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Então a gente tem que ficar atento para santificar a nossa vida, derrubar tudo aquilo que não é bom. E eu falo lá na minha família, né, que eu estou mais acostumado, com vocês eu não estou muito acostumado não. Mas eu falo lá que para a gente andar bem, limpando as coisas da nossa vida, e aí a Bíblia ela joga isso sobre o homem, o chefe do lar. Quem que é o sacerdote da casa? O homem. Mas pode ser a mulher também. Pode ser um filho também. E aí o que ele tem que fazer? Passe em revista na vida, dá uma olhada na estrutura do lar, da casa, do oikos. Na visão judaica, a família ela é tudo que tem dentro da propriedade. No caso, nós estamos morando em lote, né? Não é fazenda. Se fosse na fazenda, era a fazenda toda. Quem tem fazenda aí, limpa tudo, sua propriedade. Nós temos, a gente mora em lotes, né? Aqui em Minas é lotes. Lá no Paraná é data. Cheguei a conhecer os paranaenses e disse, quanto que é essa data? Eu falei, mas o que é isso? Seu lote, sua terra. Então a gente começa, olha o que está acontecendo dentro da nossa casa, e aí a gente dá uma limpada.
aquele CD ruim que tem lá, né, que às vezes você guardou, né? Hoje não tem mais CD, né? Vinil. Na minha época lá atrás, a gente tinha era isso, né? Um CDzinho, uma fitinha cassete, eu ainda sou desse tempo. Mas eram as músicas que às vezes a gente traz para a nossa vida. Hoje está no celular, está em todo lugar. A gente tem que dar uma olhada que tipo de coisa que a gente está armazenando na nossa vida. E às vezes eu fico triste, Vitor, porque os nossos meninos hoje estão danados para ouvir funk. Até crente, os crentes, tuc, 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 tuc. Meu Deus do céu, que música é essa? O problema não é a música, é o que ela fala. Mas assim, então a gente tem que dar uma limpeza. Que livro que a gente lê, né? Vocês são estudiosos, o que a gente tem na estante? Então, aí você vai, eu falo, começa na cozinha. Dá uma olhada na cozinha e abre a geladeira. O que tem na geladeira? Alface, couve. Muita coisa para salada. Aquelas marcas não tem não, né? Aí não tem marca estranha lá na geladeira não, né? Se tiver, tira. Então a gente limpa, vai limpando a nossa vida. Vai limpando. Aí vai para a Copa, onde está a TV. O que está rodando hoje? Todo início de ano. Tem um tal de reality show. E aí, o controlezinho passa lá, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui hoje. Quem vai para o paredão? Meu Deus do céu, que coisa lixo, que lixo que é aquilo. Tem que limpar da nossa vida. Josias foi derrubando tudo. Coisa bonita, jogou tudo no chão. Pensa numa obra de arte. Veio a patrola e passou por cima. Porque estava enfurecendo o coração de Deus. Essas coisas, queridos, você sabe aí. Ah, não, eu não tenho problema nenhum com isso. Amém, graças a Deus. Se tiver, limpa. Vai limpando. A gente tem que passar isso. É difícil? É, porque nós vivemos num mundo secular. Vocês trabalham, vivem lá. E é isso que é o que rola aí. Mas Jesus fala assim, nós estamos do mundo, mas nós não somos do mundo. O meu reino não é esse. Então, nós temos uma outra caminhada, uma outra visão, e a gente tem que ter coragem para deslocar, para desmontar tudo isso que faz parte, de maneira direta ou indireta. E eu não estou dizendo que isso aqui é fácil não, queridos, mas para um descanso no fim, para você chegar numa etapa bacana, quem está aí na escola, eu vou me formar, você quer, vai com o Senhor, tá bom? Ande reto, faça esse esforço. E aí o Senhor, o texto diz que o furor do Senhor estava naquele lugar, mas ele adiou esse tempo. Senhor Josias, vou esperar você descansar para depois decretar essa destruição desse lugar. E aí você fala assim, mas como que isso aconteceu? Aconteceu porque o Senhor é de misericórdia, Ele nos ouve. Ele falou, Senhor, Josias, eu te ouvi. Mas a oração tem esse poder? Tem esse poder. Se você se humilhar, o Senhor pode mudar a sua história. Se você andar reto, o Senhor pode mudar. O Senhor pode adiar. E o Senhor pode te livrar do mal. Fez isso com Josias. A Bíblia diz que Ezequias, o rei Ezequias, entrou numa confusão, num sofrimento, numa angústia. E ele se angustiou numa enfermidade de morte. O texto diz que ele virou para a parede,
orou e chorou. E o Senhor, então, adiou a sua vida por mais 15 anos. Você quer chegar bem? Ande reto. O Senhor certamente está irritado com esse país, com esse Brasil. A ira do Senhor se acende contra o mundo. Depravação total. Os absurdos que nós vemos todos os dias. É guerra, é bomba para todo lado, é desrespeito, idosos sendo maltratados, crianças sendo estrupadas, desrespeito, uma coisa absurda. O Senhor não está satisfeito, mas nós, em caminho reto, o Senhor nos livra desse mal. O Senhor nos leva a um descanso, a um tempo de paz. Mensagem clara para nós. Desafio, então, é fazer. Começar, né? Quem não começou, começa agora. Se você já está, continue, em nome de Jesus. Agradeço a Deus por esse momento aqui. Agradeço vocês pela atenção. Deus abençoe a nós, como igreja. Nos dê graça para a gente, todo dia, buscar andar mais perto do Senhor, em nome de Jesus. E gozar nele o descanso. No tempo de Josias, essa foi a palavra. Mas nós temos em Cristo o descanso eterno, porque Ele já destruiu toda a condenação, todo o mal que estava decretado sobre a nossa vida. Jesus, Ele nos deu a vida eterna e está conosco, nos abençoando, caminhando, cuidando, sustentando, protegendo. Amém. Feche seus olhos. Depois temos uma música e depois tem uns avisos, aqueles avisozinhos, né? Que é importante também. Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma noite na Tua presença. Obrigado pela música que nós podemos cantar em louvor a Ti, pelo culto, por todas as partes aqui. Obrigado pelos irmãos que vieram nessa noite para adorar, para servir o Senhor, para buscar o Senhor. Abençoe, meu Deus, de maneira que tenha um caminhar de paz, tenha um caminhar leve, mesmo em tempos difíceis. Deus Santo, aqueles que enfrentam dificuldades outras, o Senhor põe a Tua mão. Dê entendimento, graça, força. E abençoe, Pai. Abençoe a casa de cada um, a família de cada um. Traga cura, Senhor, e milagre, onde o Senhor conhece e sabe que é preciso de milagre. Obrigado, Deus, pela Tua presença, pela Tua palavra. Dá-nos a semana, ó Deus, de caminhadas, guardados e amparados por Ti mesmo, hoje e sempre. Amém.